Fala galera, eu sou Carlos Jäger e venho trazer mais um vídeo para vocês. Nesta videoaula, vamos falar sobre escalas lineares e como utilizá-las na configuração dos equipamentos de instrumentação e controle, como indicadores e programas de aquisição de dados. Mas, o que é uma escala? De maneira geral, uma escala estabelece uma relação entre uma grandeza e sua representação. Por exemplo, uma escala cartográfica estabelece uma relação matemática entre as dimensões do objeto real e a dimensão do desenho que o representa. Assim, uma escala 1 por 100 significa que cada centímetro do desenho corresponde a 1 metro do objeto real. Outro caso são as escalas de temperatura, onde, por exemplo, nas escalas Celsius e Kelvin, a diferença entre os pontos de fusão e ebulição da água é dividida em 100 partes iguais. Matematicamente, podemos denominar a variação da grandeza original como x e o resultado como y, obtendo uma função. Ou seja, y varia em função da variação de x. Existem muitos tipos de escala, exponenciais, logarítmicas, polinomiais, etc. Mas as mais comuns são as escalas lineares, como os exemplos que apresentamos anteriormente. Neste caso, a equação que representa a escala é a equação da reta, y igual a ax mais b. Se a gente lembrar da álgebra e do cálculo, essa é a função do primeiro grau e podemos representá-la graficamente como uma reta. Então, o termo A significa a inclinação da reta e o termo B, o termo independente ou o deslocamento no eixo Y, coincide com o ponto em que a reta cruza o eixo Y. Daí surgem os nomes slope e y-intercept. Então, para calcular o slope, é só dividir a variação de y pela variação de x. Se tivermos dois pontos x1 e y1 e x2 e y2, a variação de y será y2 menos y1 e a variação de x, x2 menos x1. Para calcular o y-intercept, é só calcular o b da função, passando o ax para o lado do y com sinal menos. Assim, ficamos com a expressão b igual a y menos ax. Resumindo, a função que representa uma escala linear é y igual a ax mais b, onde a é a inclinação da reta, chamada de slope, e b é o ponto em que a reta cruza o eixo y, chamado de y-intercept. Assim, a equação fica y é igual a slope vezes x mais y-intercept. Para calcularmos o slope, dividimos a variação do y sobre a variação do x. Y é a unidade de saída e x a unidade de entrada. Tendo dois pontos x1, y1 e x2, y2, o slope fica y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Para calcularmos o y-intercept, podemos escolher qualquer um dos pontos, e o y-intercept, então, fica y1 menos o slope vezes x1 ou y2 menos o slope vezes x2. Como variável x, consideramos as unidades de entrada, no caso do equipamento ou ponto de entrada do software de aquisição de dados, por exemplo, um indicador, e o y as unidades de saída. Portanto, o slope fica a variação das unidades de saída dividido pela variação das unidades de entrada. Vamos então para um exemplo. Medir uma tensão de 0 a 15 volts com uma entrada de 0 a 5 volts. É o caso quando queremos medir a tensão de uma bateria de 12 volts com uma entrada do Arduino.
Neste caso, a entrada varia de 0 a 15 e a saída de 0 a 5. Vamos construir uma tabela em que colocamos o x, ou seja, a unidade de entrada, e o y, a unidade de saída. No ponto 1, temos x igual a 0, y igual a 0. No ponto 2, x igual a 15, y igual a 5. Portanto, x varia de 0 a 15, y varia de 0 a 5. Calculando o delta, temos que ΔX é igual a 15 menos 0, que dá 15, e ΔY é igual a 5 menos 0, que dá 5. Calculamos então o slope, ΔY sobre ΔX, que é igual a 5 dividido por 15, que dá 1/3 ou 0,333333. Podemos passar a cálculo do y-intercept, que é igual a y menos slope vezes x. Calculando para o ponto 1, temos 0 menos 0,3333 vezes 0, que dá 0. Para o ponto 2, temos 5 menos 0,3333 vezes 15, que dá 5 menos 5, que também dá 0, como teria que ser. Portanto, o slope igual a 0,3333 e o y-intercept igual a 0. Vai dar uma equação resultante, y igual a 0,3333x mais 0. Importante sempre colocarmos o maior número de casas decimais possíveis. Ao gráfico ao lado, podemos ver que realmente para a entrada, eixo x, de 0 a 15, a saída varia de 0 a 5. Vamos para o exemplo 2. Um sensor de nível com saída 4 a 20 mA na faixa de 30 a 70 centímetros. Montando a tabela, temos que o x inicial é 4 vezes 10 a menos 3, 4 mA, e o y final é 20 vezes 10 a menos 3, 20 mA. Correspondendo ao x, temos o y inicial de 30 e o y final de 70. Calculando o delta, ΔX 20 menos 4 dá 16 vezes 10 a menos 3. ΔY 70 menos 30 dá 40. Calculando o slope, 40 dividido por 16 vezes 10 a menos 3, obtemos o slope de 2.500. Calculando o y-intercept, podemos calcular para o ponto 1, 30 menos 2.500 vezes 4 vezes 10 a menos 3, que dá 20. Se calcularmos para o ponto 2, 70 menos 2.500 vezes 20 vezes 10 a menos 3, também obtemos 20. Portanto, colocando slope igual a 2.500 e y-intercept igual a 20, obtemos a equação resultante, y igual a 2.500x mais 20. No gráfico, vemos que para a variação de 4 a 20 mA, teremos a saída de 30 a 70 centímetros. Um último exemplo, um transmissor de pressão operando na faixa de 0 a menos 1.000 milibar, portanto, operando na faixa de vácuo, com a sua saída de 4 a 20 mA. Fazendo a tabela, novamente temos como x 4 a 20 mA e como y 0 a menos 1.000 milibares. Calculando o delta, ΔX 16 vezes 10 a menos 3, ΔY menos 1.000. Calculando o slope, menos 1.000 dividido por 16 vezes 10 a menos 3, obtemos menos 62.500. Calculando o y-intercept, y menos slope vezes x para o ponto 1, obtemos 0 menos 62.500 vezes 4 vezes 10 a menos 3, que dá 250.
Colocando os dados, obtemos a equação resultante y igual a menos 62.500x mais 250. Conferindo no gráfico, para x igual a 4 mA, y dá 0. Para x igual a 20 mA, y dá menos 1.000, conforme gostaríamos que indicasse corretamente a saída em milibares.